Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Pai, te damos graças pela tua palavra e nos tornamos nesse momento completamente abertos para o que o Senhor quer falar, ministrar ao nosso coração e transformar o nosso entendimento, que a semente do Evangelho possa encontrar em nós um solo que é fértil, a fim de que essa semente cresça e produza os frutos dignos do teu Evangelho em nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando, ministrando sobre grandes sermões que impactaram a nossa vida. Um grande sermão eu escolhi para compartilhar com vocês, foi um do Ed René, quando ele estava bom da cabeça, hein? Sobre a arte de tomar decisões. E eu gostaria de compartilhar com você aquilo que me impactou na mensagem dele e algumas percepções que eu tive também ao longo desses anos, fruto dessa mensagem que me marcou alguns anos atrás. Há quase um ano atrás, eu fui impactado, na verdade eu fui surpreendido com uma mensagem no meu LinkedIn, que é uma rede social para profissionais, de uma pessoa me oferecendo uma vaga de emprego. Essa pessoa, ela disse que me encontrou ali porque uma outra pessoa que trabalhou comigo havia me indicado a ele, e aí ele me encontrou nessa rede social, me chamou, me fez uma proposta, conversa vai, conversa vem. Um mês depois dessa conversa que nós tivemos, eu mudei de trabalho, estou na empresa desse rapaz até hoje. Mas na época foi um total tiro no escuro, vamos dizer assim, essa mudança. Eu estava empregado, estava bem empregado, gostava do meu trabalho, gostava da empresa onde eu trabalhava antigamente, os diretores tinham uma convivência muito boa, não estava procurando emprego no momento, estava bem, gostava, mas surgiu essa proposta e não conhecia ele, não conhecia a empresa que ele trabalhava. Aliás, a empresa é nova, tem apenas 2 anos, e resolvi arriscar. E hoje eu percebo que foi uma oferta que me levou ao crescimento profissional, ao amadurecimento profissional, como pessoa e também financeiramente. E o meu exemplo é porque eu quero compartilhar com vocês a respeito desse processo de escolha e de decisão que todos nós estamos envolvidos diariamente nas nossas vidas. Em todo momento nós estamos fazendo escolhas, tomando decisões de todos os tipos, em todas as esferas, com graus de dificuldade maior e outras menores. E a palavra do Ed, quando eu a ouvi, ela me ajudou muito nessas decisões que hoje eu tomo, porque eu sou um cara inseguro, sempre fui uma pessoa insegura devido ao meu histórico familiar, minha infância, e seria a pauta para outra palavra aqui, outro assunto, né? Então eu sempre fui um cara inseguro, sempre demorei demais para tomar algumas decisões, e em alguns momentos da minha vida a insegurança ela me paralisava completamente, e eu perdia muitas oportunidades, perdia muitas coisas na minha vida por causa das decisões que eu não tomava, ou melhor, compreendendo hoje, por causa da decisão que eu tomava de não tomar decisão, né? Porque você já não tomando uma decisão já é uma escolha. E a percepção que eu tenho é que todos nós nutrimos esse medo e essa insegurança quando se fala de tomar decisões, né? No meu caso era em todas, talvez você é só em algumas áreas, mas no meu caso era em todas as áreas. E eu fiquei meditando por que a gente tem tanto medo de tomar decisões. Justamente porque nós temos medo de sair do controle. Nós gostamos de estar no controle, e aliás a gente pensa que nós estamos no controle de todas as coisas, mas a verdade é que nós não estamos.
E às vezes a gente demora para tomar uma decisão, justamente porque aparentemente essa decisão vai nos levar a um descontrole momentâneo da nossa vida. Nós temos medo de nos lançarmos no que Deus tem para nós temos medo de mudanças, nós temos medo de arriscar, nós temos medo de sair da nossa chamada zona de conforto, né, como se diz aí por aí. Mas o fato é que viver a vida é viver em perigo. A todo momento nós estamos em perigo. A todo momento nós estamos arriscando. Nós podemos sair daqui agora e hasta la vista, que Deus te bendiga, se encontrar com o Senhor. A todo momento nós estamos, fecundou o óvulo ali da mulher, já está correndo o risco de ser abortado, por uma complicação na gravidez. Nós já estamos correndo o risco iminente da morte. E a qualquer momento nós podemos partir dessa. E talvez um dos grandes problemas do conforto e da confiança no materialismo que a gente deposita é que quanto mais conforto nós buscamos, justamente mais medo nós nos nutrimos de tomar algumas decisões. Quanto mais confiança nós temos naquilo que está ao nosso controle, mais medo nós nutrimos de arriscar, de tomar decisões, de sair dessa zona de controle. E isso se agrava quando a gente sofre algum tipo de trauma, algum tipo de situação que nos causou medo, frustrações no trabalho, frustrações no casamento, frustrações com filhos, frustrações com igrejas, né, Nelly? A gente às vezes tem medo justamente de tomar algumas decisões por causa desses traumas, porque esses traumas potencializam os nossos medos de risco, os nossos medos de tomar decisão. Inclusive já existem muitas doenças que são tratadas em decorrência disso. E esse medo, ele nasce da nossa necessidade de controle. Mas nós não temos controle sobre a vida, como eu falei. Nós não temos controle sobre as situações. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Nós não temos controle sobre fatos, sobre as variáveis que podem afetar a nossa vida. Nós não temos controle do tempo da nossa vida. Não temos esse controle. O próprio Jesus, ele vai dizer: quem pode acrescentar um centímetro à sua vida? Então nós não temos controle. Nas palavras de Jesus, nós não podemos acrescentar nenhum centímetro. Isso nos assusta. Isso nos assusta porque a gente percebe que a gente é um ser vulnerável da vida. E isso muitas vezes é um bloqueio para fazer escolhas. E assim a gente está tentando a todo momento assumir o controle para nos sentirmos mais em paz, mais seguros, mais confortáveis, para não sentir essa vulnerabilidade que a vida nos impõe. Na hora do caos da vida, dessas situações, dessas vulnerabilidades que surgem, ou do total controle que a gente pensa que está nas nossas mãos, é que surgem as escolhas. É aí que nós temos que decidir. E alguns preferem seguir aquela filosofia daquele grande teólogo nas rodas de bares, né? O Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Alguém prefere viver a vida dessa maneira, mas o fato é que se você está deixando a vida te levar, alguém está tomando uma decisão por você. Alguém está impondo uma escolha sobre você. Porque viver a vida dessa forma não mudará os nossos problemas, não mudará as nossas variáveis, não mudará a nossa vida. E alguns preferem viver dessa maneira, porque preferindo viver dessa maneira, se isentam da responsabilidade e acabam colocando essa responsabilidade, como diz o grande teólogo também, Homer Simpson: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Coloca essa responsabilidade em Deus, nas pessoas, nos fatos da vida, nas circunstâncias, no governo, tudo por medo de fazer uma escolha que o tire da zona de controle. Tudo com um bloqueio de fazer uma escolha que exigirá dele algum sacrifício, esforço.
Então a minha intenção hoje é tentar te ajudar, assim como eu fui ajudado com uma mensagem dessa, a tomar a rédea da sua vida, a se autorresponsabilizar, a parar de viver em função do que os outros escolhem por você, a parar de viver na dependência dos outros, seja essa dependência emocional, financeira ou espiritual. Se eu fosse seguir o que os outros fossem escolher para mim, eu muito provavelmente não estaria aqui hoje, estaria em Campinas, completamente desviado, e talvez pagando pensão, porque eu já estaria certamente separado da Ilana. Porque a proposta que me fizeram alguns anos atrás, quando eu era pastor de uma instituição, é que eu tinha que, porque não tinha escolha, eu tinha que ir para Campinas. Contra a minha vontade, contra a vontade da minha família, contra a vontade da minha mulher, eu tinha que obedecer a uma ordem de alguém maior que eu, institucionalmente. E no momento que eu fiz a escolha de não fazer isso, houve problemas. Mas por que eu fiz isso? Porque o único que pode decidir sobre a minha vida é Deus. Ele é o controle da minha vida, ninguém mais. E se nós queremos viver a promessa de Deus, se nós queremos viver coisas novas, nós precisamos assumir esse controle e tomar as decisões, se arriscar. E tomar decisões, meus irmãos, minhas irmãs, não é tão simples, porque se a Bíblia fala que a gente não sabe nem como orar, o apóstolo vai dizer que a gente não sabe nem como orar, porque a gente ora pedindo coisas para nós, para a gente usufruir para nós mesmos, para a gente se deleitar do nosso prazer. Se a Bíblia fala que a gente não sabe nem como orar, quanto mais decidir. Desde as escolhas mais simples às mais complexas, nós não sabemos como orar, imagine escolher. Porque mais do que em outras áreas, o tempo que nós estamos vivendo hoje, os dias que nós vivemos hoje são dias confusos. São dias de pensamentos, reflexões, ideias, sentimentos completamente conturbados. Já tem até meme com isso, né? Brasileiro é duro, né? Brasileiro faz meme com tudo, né? Mas ele tem até uma frase de, vai com calma porque está todo mundo doido. E realmente, você não pode postar nenhuma frase numa rede social que vira confusão, vira briga, vira treta. Então assim, os nossos dias são dias conturbados. Nós mesmos somos conturbados. De manhã a gente quer uma coisa, à tarde a gente quer outra e à noite a gente quer totalmente diferente das duas coisas que a gente escolheu. Tem alguém assim ou sou só eu e minha mulher que é desse jeito? É desse jeito, né? Completamente. Então, nesse momento em que a maioria, o que a maioria da crentaiada faz nesse momento de confusão? Fala com o pastor. O pastor também está meio doido. Vai conversar, vai pedir um conselho, fala com o irmão, ou então ora para saber cada detalhe da sua vida, como se Deus estivesse microgerenciando a sua vida. Deus, eu faço isso ou faço aquilo? Deus, eu mudo de emprego ou não mudo? Deus, eu caso essa pessoa ou não caso? Deus, eu tenho um filho ou não? Deus, eu visito essa pessoa ou não? Sabe, irmãos, eu não acredito num Deus que fica microgerenciando as nossas demandas. Com todo o respeito que eu tenho por aqueles que assim decidem fazer, de orar por todas as coisas na sua vida, eu não acredito nesse microgerenciamento. Eu vou te dar minhas razões. Você tem filho, você que tem filho vai entender isso. Imagine você ter que decidir tudo para o seu filho. Com que maturidade ele vai crescer? Completamente infantil. Aí está lá com 30, 40 anos morando na casa dos pais. Por quê? Porque a mãe ou o pai decide tudo por ele. Então assim, eu creio que Deus tem uma vontade soberana. Mas não que cada coisa que a gente faça tenha uma vontade de Deus para aquilo. Então a maioria dos cristãos hoje, eles oram para saber a vontade de Deus em tudo. Comprar uma casa ou vender, trabalhar aquilo aí, casar com aquele aqui, dar um soco na boca ou perdoar, matar agora ou matar depois. Então tem gente que ora para tudo na vida. Qual é a tua vontade, Senhor?
E alguns, nessa oração, também ficam paralisados, também ficam estagnados e não acabam decidindo não decidir. Porque na maioria desses casos, sabe o que acontece? Deus não fala nada. É igual essa situação que eu te disse, de eu mudar de emprego. Eu orei. Sabe o que Deus falou? Nada. Eu orei para casar. Sabe o que Deus falou? Nada. Então, assim, na maioria dos casos que a gente tem, das situações da nossa vida, Deus não fala nada. E é claro que aqui eu não estou colocando eu como uma regra, como um padrão, como um modelo. Evidentemente que não é isso. Mas em um ano eu passei por esse processo de mudança de emprego 2 vezes. 2 vezes. 2 anos atrás eu recebi uma outra proposta da antiga empresa, eu estava trabalhando, também estava bem no lugar, né? Tinha suas confusões lá, mas eu gostava de trabalhar lá, trabalhava com eventos. Aconteceu a mesma situação, alguém que trabalhou comigo me indicou, o rapaz me ligou, entrou em contato, me fez a proposta. Não ia ganhar, sim, quase nada a mais, era cerca de R$200 de diferença no meu salário, numa empresa de outra cidade. Eu trabalhava aqui em Ribeirão. Sabe o que eu fiz? Conversei com minha mulher, conversei com os meus amigos, orei, Deus não falou nada. Uns foi contra, outros foram a favor. Falei, vou arriscar, e fui. Mesma coisa, foi uma benção. Cresci, amadureci profissionalmente, me tornei alguém melhor profissionalmente. E aí 1 ano depois me acontece a mesma coisa, que é na empresa que eu estou hoje. Do mesmo jeito, a mesma situação. E eu fiz a mesma coisa, orei, conversei com pessoas. Houve um completo caos aqui de pensamentos, sentimentos, ideias. Orei, Deus não falou nada. E o que eu fiz? Mudei de emprego. E foi bom. Há 5 anos atrás, 5 não, né? Agora já são 6. Há 6 anos atrás, fiz a mesma coisa com a instituição. Orei, conversei com pessoas, com um completo caos de sentimentos. E Deus não fala nada. Sabe, irmãos, e aí o que acontece quando Deus não fala nada? O que acontece contigo? Eu vou dizer o que acontece comigo. Ah, Deus, eu devo estar em pecado, você não está falando nada, né? O que aconteceu? Eu começo a vasculhar a minha vida, né? Vasculho pensamento, sentimento. É que eu briguei com a Dayana, porque a Bíblia fala que Deus não responde quando o homem briga com a mulher, né? Então, é verdade, né, Letéria? Né? Agora você concordou, né? Então a gente fica culpado, a gente busca Deus, né? Deus cala e aí vem aquela sensação de frustração, de culpa, de abandono. Por que Deus não está falando? Será que a culpa é minha? Deus está falando ou eu que não estou ouvindo? Deus está falando ou eu que não estou entendendo? E a tendência nossa é ir se frustrando, orando com mais fervor, se frustrando e seguindo com isso até que a oportunidade passa. E você fica com raiva de Deus porque alguém aproveita a oportunidade do seu lugar e Deus não fala nada. A gente conhece uma história, né, de um rapaz que estava orando por uma moça para casar com ela. E aí ele estava orando. De repente chegou outro lá e casou com a moça. História verídica. Perto de nós, o cara estava orando, conversou com o cara que casou com ela. Nossa, eu estou orando por ela, eu sou apaixonado por ela, o que você acha? O cara falou, não, espera em Deus. Olha só, safado aí. Espera em Deus, fique em paz. Aí foi lá, furou os olhos do cara, casou com ela. Você vê, irmãos. E a gente faz, às vezes nós fazemos a mesma coisa, a gente fica orando, Deus não fala nada, a gente fica orando, vem alguém e aproveita a oportunidade. Então, mesmo sem querer, sem saber, e às vezes tendo essa atitude que aparentemente parece piedosa, porque você está orando,
Na verdade, o que a gente está tentando fazer é transferir a responsabilidade para Deus. Porque se der errado, não, eu orei, Deus falou, a culpa é de Deus. E Deus, Ele quer nos fazer homens e mulheres amadurecidos. Quando Ele se cala, é porque Ele está nos permitindo decidir sobre algo. Então, nós queremos, porque a gente quer fugir dessa responsabilidade, né, de tomar a escolha de, às vezes, se der errado, a culpa foi minha, a gente transfere essa responsabilidade para Deus, ou então tenta conversar com alguém, porque não, olha, você me incentivou, você falou isso para mim. E aí a gente vai caindo na filosofia do saudoso Zeca, né? Deixa a vida nos levar. Então agora, orar ou não orar? Eis a questão. Significa então que eu não devo orar pela vontade de Deus? Sim, eu devo orar. Não estou falando que nós não devemos orar, de maneira nenhuma. Nós temos que orar sempre, diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses. Mas nós precisamos entender que Deus não deseja que nós nos tornemos filhos infantilizados, mas sim filhos amadurecidos. E quem fala para o filho tudo que ele deve fazer, impede essa criança de crescer, de amadurecer, de inclusive aprender com as suas escolhas erradas. Por isso que eu li aqui o texto de Provérbios no início, que fala o seguinte: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, reconhece que Deus está no controle, reconheça Deus em todas as suas escolhas, todas as suas decisões, todos os caminhos que você percorrer. Porém, quando Deus se cala, Ele ainda está falando. E o que Ele está falando quando Ele está calado? Ele está falando para nós: decida, filho, vai, estou contigo. E aqui eu vou citar alguns exemplos para situar melhor como que isso se aplica biblicamente na nossa vida. Eu quero compartilhar algumas situações com você na vida do apóstolo Paulo, em que ele fez escolhas, tomou decisões. O primeiro texto lá em Atos, se quiser abrir comigo, Atos capítulo 16, verso 6. Atos 16, verso 6 até o 10. Olha o que diz o texto: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha só que interessante, né? Uma situação aqui na vida de Paulo. Paulo está indo pregar o Evangelho. E aí ele tenta ir para uma cidade, e a Bíblia fala que o Espírito não deixa. Interessante isso, né? O Espírito não deixou Paulo pregar. E aí ele tenta ir para outra cidade, o Espírito de Jesus também não deixa. E aí ele descansa em Troade. Descansa em Troade, tem um sonho profético, evidentemente. De manhã ele acorda e vai pregar nessa cidade. Eles concluem assim: ó, não teve oração. Você percebe assim que eles não oraram, eles não chegaram aqui e falaram: Deus, por que o Senhor está impedindo a gente de pregar? Para onde a gente tem que ir então? Não, ele tenta ir para uma cidade e não dá certo, ele tenta ir para outra e não dá certo, ele vai para outra e dorme, chega lá na outra, ele dormiu e teve um sonho e falou: vocês têm que ir lá do outro lado. Não, então é para lá que a gente vai. Então, olha só o momento, como que Paulo toma a decisão. Paulo está com uma equipe. Lucas é que está escrevendo esse livro de Atos, mas Paulo sempre viajava com alguns irmãos. Silas era um exemplo disso. E ele vai pregar o Evangelho. Ele fala para Silas: Silas, ó, comprou uma passagem lá para Bitínia. Aí Silas veio para ele e falou: ó, Paulo, não tem não. Está tudo em greve lá, não tem passagem para Bitínia.
Beleza, então, compra para outra cidade lá. Falou, Paulo, também não tem não. O Dória fechou tudo lá, está tudo em lockdown, ninguém pode entrar na cidade, ninguém pode sair, não vai dar. Então, beleza, vamos dormir em Trode. Aí ele dorme, sonha, aí no café da manhã ele fala, ó galera, é o seguinte, eu tive um sonho aqui, de um cara falando para a gente passar para Macedônia. E aí? Aí Silas e Lucas devem ter virado para ele e falado, bora? Tá certo, vamos para Macedônia então. Tem passagem? Tem, então vamos embora. É Deus nos quer lá. Então, veja que essa versão aqui é o Jonatas atualizado, tá? O Ed pode atualizar, eu também posso. Então, o Jonatas atualizado. Então, Paulo, ele toma uma decisão, ele se arrisca, e o fato é que ele não fica parado, ele não fica inerte, ele não procura conselho, ele simplesmente tem uma visão, um sonho, né, profético, percebe e assume o risco, faz a sua escolha. E aqui a gente tem um exemplo claro do não microgerenciamento de Deus. Deus não fala para eles, Deus não se manifesta, Deus não se revela, Deus apenas impede eles de pregar em algumas cidades. Deus não deixa claro o que quer de Paulo. Deus não fala para Paulo, Paulo vai para Macedônia. Não, ele impede de pregar em um lugar, impede de pregar no outro, e aí tem um sonho profético e decide. Significa que Deus está nos acompanhando enquanto a gente caminha. Deus não está microgerenciando as nossas vidas, as escolhas que a gente faz. Deus apenas está conosco, como Ele diz que estaria até a consumação dos séculos, enquanto a gente vai caminhando. O importante é que a gente não permaneça estático, parado, mas que a gente possa assumir a nossa responsabilidade e fazer as escolhas de acordo com aquilo que Deus nos entregou para ser feito. A vocação de Paulo era pregar. Eu não sei qual é a sua, mas o importante é que você não fique estagnado, você não fique engessado, mas que você assuma a responsabilidade, mesmo quando Deus se cala. Então Deus já deixou claro na sua escritura o desejo dele para mim e para você. É viver uma vida digna do Evangelho. Esse é o desejo de Deus. É ser o seu representante sobre a terra. É fazer manifesta a sua presença. Então Deus já nos deu a sua palavra, já nos deu o seu Espírito e já nos deu um novo coração e uma mente para isso. E a gente ainda está tentando ouvir a Deus de outras formas. É a nossa incessante busca pela cartomante gospel. Vamos ver o que ela tem para falar, né? Vamos ver o que ela decide para mim. Vou lá procurar uma profecia, uma profeta. Mas e se a vontade de Deus for diferente da minha? E se eu escolher algo que está fora da vontade de Deus? Fique tranquilo, porque se você escolher algo fora da vontade de Deus, o peixe te engole e te gospe lá dentro da vontade de Deus. Fica tranquilo, se é da vontade de Deus, Ele vai dar um jeito de te colocar lá dentro da vontade dEle. Porque quando Deus quer, você acha mesmo que eu e você, na nossa insignificância, somos capazes de barrar a vontade soberana de Deus? Você acha que nós, seres humanos, somos capazes de barrar a vontade soberana de Deus, Todo-Poderoso? Se for da vontade de Deus, Ele vai te colocar lá dentro. Tinha uma história muito antiga, pelo menos para mim, né? E às vezes os missionários ou os pastores gostavam de contar para apelar ao sentimento do chamado vocacional. Eles contavam assim que um missionário, ele não quis atender o chamado. Acho que o Levi deve lembrar dessa história. Não quis atender o chamado e chegou lá no céu e Deus falou, por causa de você, não sei quantos milhões de pessoas morreram e foram para o inferno. Aí você ficava assim, não, tem que atender esse chamado aí por causa de mim. Agora me fala, irmão, você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno por causa de mim?
Por favor, se eu não responder o chamado de Deus, Deus levanta outro e salva aquela pessoa. Eu não sou tão importante assim. Eu não sou o Messi do Evangelho. Por favor. Então Deus, Ele não está microgerenciando a nossa vida, não. Se nós não respondermos o chamado, Deus vai dar um jeito de nos colocar dentro da sua vontade. Amém? Então, quando você entende isso, a vida ela fica muito mais leve. Porque imagina o tormento que é você ter que, a todo instante, ficar preocupado se você está ou não dentro da vontade de Deus. Isso é um tormento. É igual salvação eterna. Você não sabe quando você está salvo ou quando você não está. Quem crê na perda de salvação é um inferno. Então assim, eu acredito que depois do fato de eu ter passado por 3 momentos muito parecidos, de escolhas muito importantes e fundamentais da minha vida, que mudaram completamente o contexto da minha vida, acredito que eu me tornei alguém muito mais consciente da vontade de Deus para a minha vida. Alguém muito mais amadurecido, acredito eu. Porque Deus está nos permitindo fazer escolhas. E são nessas escolhas que eu amadureço. Sejam elas acertadas, sejam elas erradas. Tem se tornado cada vez mais difícil alguém tentar me persuadir. Porque se Deus não fala claramente comigo, eu vou tomar a minha decisão, que eu acho que eu devo tomar. E para isso eu tenho um conjunto de valores que me acompanham. Eu tenho 20 valores, dos quais eu sempre fico me recordando na hora de eu tomar uma decisão, de eu fazer uma escolha. Vir para cá foi uma escolha, se unir aqui ao Projeto Raiz. E sabe, para mim não foi uma escolha difícil. Em um mês eu já tinha falado para o Levi, está tudo certo, minha parte está tranquilo. Da igreja, conversei com a igreja também. Então Deus sempre está revelando a sua vontade pela palavra, pelo Espírito, pela comunhão com a vida dos irmãos, sempre, a todo momento. E se Deus se cala, Ele está me permitindo fazer a escolha por mim próprio, para que eu então amadureça com essa escolha. Um segundo ponto que nós vemos na vida de Paulo está lá em Romanos capítulo 15, verso 23. Romanos 15, verso 23. Olha o que diz o texto. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha aqui, irmãos, mais uma vez. Tem oração aqui? Paulo está dizendo, eu vou orar para saber se é da vontade de Deus eu ir visitar vocês. Tem busca assim, incessante de Deus para saber a vontade? Não, o que tem? O que tem nesse texto? Tem apenas planejamento. Tem preparação do coração do povo que ele vai visitar.
Inclusive, Paulo fala para eles: olha, eu vou para aí, depois eu vou para tal lugar, mas é o seguinte, eu preciso da oferta de vocês. Então ele prepara o coração das pessoas para ser generoso com o próprio planejamento que ele está fazendo. Ele cita que vai passar pelo menos por umas 4, 5 cidades, fazendo planejamento com o dinheiro do outro. Então Paulo, ele não está parado, ele está decidindo, e ao decidir está se arriscando inclusive contando com a oferta, com a generosidade daqueles irmãos que iriam recebê-lo, indo de um lugar para o outro, uma oferta que ainda nem recebeu, que talvez vai receber para viajar. E aí, o que isso nos reflete? Paulo, ele não está orando para saber a vontade de Deus para cada cidade que ele vai visitar, ele está apenas planejando e vivendo a vida conforme a dinâmica da vida vai se apresentando para ele. E isso é um ensino para nós. A gente precisa também viver dessa maneira, viver a vida nessa dinâmica que ela vai se apresentando para nós, fazendo esse planejamento. Então está claro para Paulo que quando Deus quer algo diferente para ele, daquilo que ele está planejando, Deus vai falar com o próprio Paulo de uma maneira clara e objetiva. E assim deve ser a configuração da nossa vida espiritual também. A gente tem que viver a vida, viver essa dinâmica da vida, seja ela espiritual, profissional, emocional, familiar, da forma que a vida vai se apresentando para nós, planejando essa vida. E se Deus quer algo diferente, Deus vai falar conosco. Deus vai se manifestar de alguma maneira, vai nos dar um sonho, vai usar alguém, vai usar a sua escritura, vai usar uma mensagem. Deus vai falar. Então está claro isso para Paulo. Enquanto Paulo vai vivendo, conforme a vida vai se configurando, ele vai fazendo escolhas, ele vai decidindo, ele vai tomando decisões, ele não fica estagnado. A gente conhece várias histórias também. Tem uma história que fala, né? Olha, a pessoa, ela foi ela queria comprar um ovo. Então ela falou: vou sair, vou comprar um ovo. Esse ovo eu vou fazer um omelete. Desse omelete eu vou comer esse omelete. E aí depois eu vou lá no mercado comprar um outro ovo. Mas em vez de eu comprar um ovo, eu vou comprar uma dúzia de ovos, porque eu posso fazer uma dúzia de omeletes. E aí passou o dia todo e ele não foi no mercado comprar os ovos que ele deveria ter comprado. Porque planejou, mas não se moveu. Então Paulo, ele vai se arriscando. Ele vai planejando, mas ele vai se arriscando. Eu vou para aí, mas daí eu vou para lá, eu já estou contando com a oferta de vocês. Por quê? Porque Paulo sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoa as decisões e riscos que refletem o caráter de Deus. Tem um texto em Miqueias capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: e ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti. E o que o Senhor pede do homem? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o teu Deus. Então, enquanto a gente vai vivendo a dinâmica da vida, planejando, mas ao mesmo tempo tomando as decisões, e essas decisões estão refletindo justiça, misericórdia e um andar humilde diante de Deus, não há como Deus não abençoar as nossas escolhas. Não há como Ele não abençoar as nossas decisões. Deus abençoa decisões que refletem o seu caráter. E alguém pode pensar, mas se eu não orar, não é uma falta de fé? É claro que não. Porque à medida que você também toma as decisões, mesmo Deus se calando, te permitindo tomar decisões, você está confiando que todas as coisas vão cooperar para que aquela decisão seja uma decisão correta. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o que, irmãos? Galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, enquanto eu estou tomando decisões, mesmo sem Deus falar nada,
eu creio que Deus irá recompensar a minha decisão, porque ela vai refletir justiça, bondade, misericórdia e um andar humilde diante de Deus. Caminhar dessa forma é viver pela fé. E eu não estou aqui dizendo para você se comprometer de uma fé tola, né? Aquela pessoa que compra o carro e fala, não, Deus vai prover. Compra a casa, Deus vai prover. Não é uma fé tola. E aí tem um monte de crente que compra e não paga. Constrói a torre e não dá conta de terminar a torre, como diz Jesus, né? Não é isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que não permaneça na inércia, estagnado, parado. Planeje e no seu planejar, tome as decisões. E por último, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 5. Coríntios 16, verso 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem nessa viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Até aí. Existe um ponto na vida de Paulo que a gente precisa aprender também, é de não entrar por todas as portas, mesmo que sejam de Deus. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele decide entrar por uma porta, ele fala aqui no final do verso 8, final do verso 9, aliás, para mim se abriu uma porta ampla e promissora, e ele decide entrar por essa porta. E os estudiosos estimam que Paulo ficou pelo menos 3 anos passando por aquele lugar ali. E ele disse que ele permaneceria em Éfeso porque tinha uma porta ampla e aberta para ele. Mas sabe o que é interessante nesse texto? É o critério que Paulo usa para definir essa porta aberta. E o critério que ele usa está no final do verso. É porque ali tinha muitos adversários. Ele percebe uma hostilidade ali em relação a ele, em relação ao evangelho, talvez, que ele pregava, e ele percebe que essa hostilidade é uma porta aberta, e ele decide entrar por essa porta. Agora, vá um pouquinho comigo à frente, no segundo livro de Coríntios, deixa aberto ainda aí, mas ali na segunda carta, no livro não, né? Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 2, no verso 13. Ainda assim não tive sossego em meu espírito. Vamos ler a partir do verso 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Então veja, aqui na primeira carta tinha uma porta aberta e ampla, e o critério que Paulo usa para definir essa porta é que havia muitos adversários. Só que na segunda carta de Coríntios tinha uma outra porta aberta e ele resolve não entrar. E tem uma diferença muito importante entre
entre esses dois textos é que em 1 Coríntios tinha apenas uma porta aberta, mas em 2 Coríntios tinha uma porta aberta pelo Senhor. E isso é uma grande diferença, concorda comigo? Em 1 Coríntios tinha só uma porta aberta, Paulo viu e entrou. Agora, aqui em 2 Coríntios, Paulo disse que tinha uma porta aberta e foi aberta pelo Senhor. Então, assim, não foi percepção dele, ele teve clareza que foi Deus quem abriu essa porta, e ele decide não entrar por essa porta. E isso nos traz uma grande lição. Porque a ideia que a gente tem, a ideia que nós cultivamos, é que todas as portas que são abertas pelo Senhor, a gente tem que entrar. E isso é muito evidente na nossa vida. A gente vê, não, isso aqui é de Deus, isso aqui, né? É até uma expressão popular do crente, é de Deus isso aqui. É de Deus, então eu tenho que entrar, eu tenho que fazer. Só que Paulo fala que tem algumas portas abertas por Deus que nós não devemos entrar. Ele nos ensina isso. Porque se a gente entrar, desculpa a expressão, a gente vai se ferrar. A gente vai quebrar a cara. E não é o que acontece com Paulo. Dessa vez ele decide não arriscar. Dessa vez ele decide não entrar pela porta. Por causa de um desconforto em seu espírito. E que desconforto era esse? O desconforto de não ter o seu irmão Tito naquele lugar. E aí tem uma coisa muito importante para a gente aprender nesse terceiro ponto. É que tem portas que Deus abre, mas abre para que a gente decida amadurecer em nossos valores. E a comunhão com Tito era um valor inegociável para Paulo. Tem portas que Deus abre para nós, para nos amadurecer em nossa ética, em nossa moral. Eu não vou fazer isso aqui porque é imoral, isso aqui é contra o Evangelho, isso aqui é contra um valor do Evangelho. E isso nos amadurece, nos torna a gente mais firme, mais sólida. Tem portas que a gente não tem que forçar para entrar, a gente não precisa forçar para entrar. Porque se a gente forçar essas portas, a gente vai fazer valer a nossa vontade para chegar onde a gente deseja. E talvez quando a gente chega a esse lugar pode se tornar uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. E talvez o lugar que a gente chegue, a gente pode estar chegando sozinho. Paulo decide não entrar por uma porta que Deus abriu, justamente porque ele não queria deixar para trás o seu discípulo Tito. A vida em comunidade com Tito era mais importante do que uma porta aberta por Deus. A gente não pode pular etapas, irmãos. Nós não podemos puxar saco de ninguém para forçar chegar aonde a nossa ganância quer nos levar. Existe muita gente que se vende a outros, que usa os erros dos outros como plataforma para galgar os seus objetivos. Eu preguei essa mensagem uma vez na Cristã Amigos, eu falei para os meninos que andavam comigo lá, Douglas, o Cleito, né? Que decidiram sair, e assim, nessa decisão de sair, porque não negociavam alguns valores, foram denegridos. Falei para ele, vocês são homens de Deus, porque vocês não se venderam, não venderam sua consciência, não venderam o Evangelho que creem. E eu quero dizer a mesma coisa para você, Levi e Aletéia, não se venderam, vocês são homens de Deus, que não venderam sua consciência. Então tem portas que às vezes Deus abre, que a gente não pode entrar, porque se a gente entrar, vamos nos vender, nós vamos corromper valores. Existem muitos irmãos aqui também que não se venderam, poderia citar muitos outros aqui. Tive o privilégio de conhecer e caminhar junto. Mas quando você tiver que escolher, não sacrifique a sua ética, a sua consciência diante de Deus, porque é melhor não entrar pela porta que Deus abriu do que entrar do jeito errado.
É melhor você não ter a posição do que ter do jeito errado. Toda vez que você for fazer uma escolha, preste atenção no preço que você está pagando. Em quem você está deixando para trás para ter o que quer ter, para chegar onde quer chegar. E eu encerro com o texto de Paulo aos Colossenses, que diz que a paz deve ser o árbitro do nosso coração. Quando a gente for fazer escolha, a gente tem que ter essa paz. Mesmo que tudo em volta esteja um caos, tenho paz. Nas duas escolhas que eu fiz, nas três, aliás, sair dos dois empregos que eu estava, sair da instituição que eu estava em completo caos na minha mente, sentimento e emoção, mas eu tinha paz. Sair da instituição foi mais difícil do que sair do emprego, para você ter uma ideia. Minha esposa desesperada, porque eu era assalariado. O que vai ser da gente? Ela falava para mim. Minha mulher ficou mais de um mês sem sair de casa, para você ter uma ideia, sem ter contato com ninguém. Deus vai nos conduzir. Por quê? Tinha paz. Vou sair. Não sacrifico a minha ética, a minha consciência do Evangelho. Não sacrifique-nos a relação. Paulo tinha prioridade. Escolheu não sacrificar a relação que ele tinha com Tito. Se você não tem prioridade, você estará em completo conflito com cada decisão que tiver que tomar. Se você não tiver uma escala de valores, você será refém das escolhas dos outros. Então, um valor, uma coluna, a minha prioridade são meus filhos, minha família. Então, o que é prioridade para você hoje? São seus filhos, são sua família, seu trabalho? O que é? Tenha valores, tenha prioridades. Que tipo de paz Cristo está falando? Que tipo de paz Paulo está dizendo? Uma paz que não é mediante as circunstâncias. É uma paz coletiva, uma paz comunitária. Para te dar um exemplo aqui para a gente encerrar, é aquele tipo de coisa assim: vou tomar uma decisão, aí eu converso com alguns irmãos da igreja, ou converso com a própria igreja. O que a igreja pensa disso? Deu uma confusão só, mas eu estou em paz. E o presbitério? O que o presbitério acha disso? Não, ninguém concordou, mas eu estou em paz. Deus falou com você? Não, Deus não falou nada, mas eu estou em paz. E sua esposa, o que acha disso? Ficou completamente endemoniada, mas é melhor obedecer a Deus do que aos homens, Então, estou em paz. E a Bíblia? Nem consultei, mas eu estou em paz. E no final, você vai agradecer a Deus? Não tem nada para glorificar a Deus nessa escolha, mas eu estou em paz. É esse tipo de paz que a Bíblia está falando? Não. A paz tem que ser consensual. Salmos vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. As pessoas que caminham com você, que partilham da sua vida, elas vão ser afetadas. O que elas acham disso? Então essa é a paz comunitária, não é a paz individual, é uma paz comunitária. Conversa com sua esposa, seus filhos, sua comunidade, seus irmãos, conselheiros. No final, essa decisão, como eu falei lá de Miqueias, vai revelar justiça, misericórdia e um andar humilde diante de Deus. Ou seja, vai glorificar a Deus. Amém? Então, assim, proteja seus valores. Tenha prioridades. Consulte a paz, uma paz comunitária. Deixe a Bíblia julgar essa paz. Eu falo para você que eu estou aprendendo a tomar decisões. E sinceramente, a lição mais importante que eu aprendi
nessas 3 decisões que impactaram tudo ao meu redor, é que não é difícil tomar decisão. O difícil é ter a coragem para sair do controle, sabendo que deve ser feito com todo o caos que está acontecendo aqui dentro. Mas no fundo, quem nos guia é o Senhor, amém? Faça planos, faça escolhas, faça ajustes, contas, mas sabendo que Deus está no controle de tudo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, como nós lemos em Provérbios, e Ele endireitará suas veredas. Lembra de Salmo 23? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. O Senhor tem a última palavra na nossa vida, sempre. Sempre. E eu aprendi que Deus abençoa intenções que são puras. Amém? Feche seus olhos, a gente orar.